Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula, né, sobre os aprofundamentos. No caso aí, o aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, né? Vamos dar sequência aí à atividade 2, pode colocar aí na tela, por gentileza. A estrutura interna do planeta faz parte aí da atividade 2 e nós estamos aí no desenvolvimento 3. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. Vamos lá colocar de novo a tela aí, só para ver aí a unidade curricular. Aí está aí, ó, a unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, e o componente curricular 3, das rochas ao solo. Entenda essa transformação. Então nós vamos dar aí sequência, né, a essa atividade 2, que fala aí sobre a estrutura interna do planeta, mas antes nós vamos ver aí, né, as habilidades que fazem parte deste componente e desta atividade. Então tá lá, ó, habilidade dos eixos estruturantes, né, que o eixo estruturante principal é a investigação científica. Aí nós temos aí as habilidades de ciências humanas sociais aplicadas 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Então vejam que são diversas habilidades que vocês podem estar buscando, né, no mapa aí deste aprofundamento, a cultura do solo do campo à cidade, e estar vendo as suas características, né, como eu sempre comento com vocês aí. Vamos ver aí as habilidades do currículo paulista. Então, as habilidades do currículo paulista está lá das ciências humanas sociais e aplicadas 103 e 306. E o objetivo desta atividade e desta aula é entender o planeta como um corpo dinâmico, indicando que todos os processos da natureza estão interligados, tá certo? E aí, logicamente, nós vamos continuar, né, a mostrar para vocês esta relação, né, dessas atividades internas que tanto influenciam, né, no nosso dia a dia e na nossa superfície do planeta. E aí nós vamos ver aí um vídeo, né, uma parte desse vídeo na realidade, né, entenda como acontecem terremotos e abalos sísmicos, e daqui a pouco nós retornamos. O Brasil está situado no centro de uma placa tectônica e não nas extremidades onde geralmente ocorrem os choques. Mas essa condição não é suficiente para garantir a ausência de terremotos por aqui. Você já deve ter ouvido que o Brasil é um país sem terremotos e estranhado as notícias de abalos sísmicos recentes no Nordeste. Mas apesar do nosso território ser praticamente todo localizado em uma área mais estável, os tremores aqui são mais frequentes do que imaginamos. O Brasil, ele se encontra no centro de uma grande placa tectônica, que é chamada placa sul-americana. E essa placa está longe dos grandes encontros de placas tectônicas que formam o globo terrestre. E por isso, no Brasil não se ocorrem eventos sísmicos com magnitudes grandes, como ocorrem na região do Chile, na região do Japão. E desse contexto que aparece a fama do Brasil de não ter eventos sísmicos. Mas isso não é verdade, porque os eventos sísmicos eles são gerados por diferentes mecanismos, como movimentação de falhas, acomodações e algumas explotações de trabalhos humanos. E isso gera eventos. No Brasil, na verdade, ocorrem cerca de 150 a 200 eventos por ano. Esses eventos vão ter magnitudes menores do que os eventos que ocorrem nessas regiões de grandes encontros de placas, como eu mencionei, o Chile, Japão, Indonésia. No Brasil, uma das regiões mais afetadas por terremotos de pequeno ou médio impacto é o Nordeste. Os cientistas afirmam que lá o fenômeno ocorre na forma do que eles chamam de enxames sísmicos, sequências de tremores que acontecem de forma repentina e pode durar até anos. Essa é uma das regiões que foram maior retrabalhado, quando os continentes africanos e o continente americano estavam colados. Essa foi a última parte a se descolar, e com isso gerou uma série de retrabalhamentos e a geologia daquela região se tornou bastante remobilizada. Isso levou ao que tem algumas das falhas que ainda hoje
estão ativas a terem diversos eventos sísmicos que ocorrem rotineiramente naquela região. Algumas regiões, por exemplo, como Xeramobim, no ano passado ocorreu mais de 1.200 eventos assustando bastante a população. Mas outras regiões do Brasil não estão livres dos abalos. Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, já registraram abalos sísmicos. A primeira vez em que um terremoto foi notificado no país remonta à época do Brasil Imperial, no final do século XIX. D. Pedro II sentiu os tremores na cidade de Petrópolis, onde vivia no Rio de Janeiro. Bom, é isso aí, né? Então a gente já viu já em aulas anteriores, né? A gente já há bom tempo já está falando sobre a estrutura interna do planeta, né? Então vocês já viram aí esse vídeo é uma continuação de vídeos, né? Que já foram postados para vocês, né? Vocês vão ver ele praticamente na íntegra, né? Durante as aulas, né? Até interessante aí como sugestão, depois de vocês pegarem esse link aí do vídeo que está nos slides aí, né? Tá na aula, né? E vocês sabem que as aulas ficam no repositório. E aí vocês podem pegar lá, ler, ver de novo na íntegra, né? E entender esses estudos que são feitos, inclusive no Brasil, né? A gente viu aí que tem, né, diversos estudos aí de sismologia. No Brasil nós temos disciplinas em faculdades que falam sobre a questão aí dos terremotos, né? Inclusive estudos aqui no nosso território, né? Então é importante, né, saber dessas questões aí sobre esses abalos sísmicos, vulcanismo, porque eles acabam refletindo diretamente na nossa sociedade. Eu comentei numa aula anterior, né, até nas orientações para vocês alunos, como sugestão de pesquisa sobre Zhang-Yang, né? E aí eu trouxe para vocês aí, né, um selo, né, em homenagem a Zhang-Yang, né, utilizado aí no Correio da China em 1955, né? Então a importância, né, desse chinês aí que foi astrônomo, matemático e foi até inventou, né, um dos primeiros sismógrafos aí do mundo, né? Ele viveu no século II, né, da era cristã, né, depois de Cristo, e não acreditava nos boatos supersticiosos sobre os terremotos lá da China, né? Ele achava que esses eventos eram fenômenos naturais e dedicou boa parte de sua vida a estudá-los. Tanto é, né, que ele reproduziu aí um primeiro sismógrafo conhecido aí no planeta, né? Então ele registrava aí tremores, buscava aí analisar as causas desses tremores aí. E aí após vários anos aí de observação, né, Zhang-Yang, que está aí nesse selo aí comemorativo de 1955, produziu aí no ano de 132 o que ele chama aí de catavento de terremoto, considerado aí o primeiro sismógrafo do mundo. E é isso que é interessante retratar. Nós estamos falando do século II, né? E já ter aí um sismógrafo, né, que ele chama aí de catavento de terremoto, que funcionava, né? Muitos não acreditavam aí, né? Eu trouxe até uma imagem, depois vou mostrar para vocês aí. Vocês olham assim, né? É um vaso, né? Mas ele era bem utilizado aí pelos chineses, e inclusive foi além da China, né? Os persas também utilizavam esse sismógrafo da época aí. Então pode colocar na tela aí, por gentileza. A gente vai ver aí, ó, tá lá, ó, sismógrafo, né? Na realidade, né, é uma réplica, né, do sismógrafo, não é original, né? Ele tá lá exibido no observatório no Centro Científico em Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos. Olha que interessante aí. Então, na realidade, isso aí consistia... Isso aí é uma jarra de vinho, né? Ela é utilizada aí como jarra de vinho na época, né? Ela é feita de bronze, né? Ela tem mais ou menos 2 metros de diâmetro, né? Com uma tampa que vocês observam aí na parte superior. E aí em torno, né? Vocês estão observando aí, tem 8 cabeças de dragão, né? Cada qual com uma bola, né? E no chão aí vocês estão observando do lado, né? No chão de cada parte do dragão, né? Ao redor da jarra, eram colocados aí 8 sapos nas bocas aí de cada dragão. Olha que interessante aí, né? Então, durante um tremor de terra, uma das bocas de dragão se abria e deixava cair a bola na boca do sapo. E aí essa localização é uma localização de orientação mesmo, né? Então, onde caía, né, soltava a bola, indicava a direção de onde provinha o tremor. E em seguida o aparelho se fechava, né, para as outras bolas não entrar nas outras bocas de dragões aí, tá certo? E é interessante, então temos um terremoto no ano de 133, né, que
na cidade chinesa aí de Luoyang, né, que ela foi prevista aí com exatidão através deste aparelho aí de Zhangjiang, né, e é interessante aí que é exatidão mesmo. Então a localização foi, né, perfeita aí desses tremores aí, que na verdade foram mais ou menos 3 a 4 tremores, né, e ela localizou corretamente, né? E aí teve até um outro tremor de terra mais para frente, né, que se falou que ia ter um tremor em oeste, né, que caiu, né, na boca do dragão, lá no sapo, lá na parte oeste do aparelho, né, que mostrava na parte oeste, né, e aí não aconteceu nenhum tremor, né, naquela cidade onde estava, né, esse sismógrafo. Só que com o passar do tempo veio um viajante, né, da região oeste da China e disse que houve um tremor de terra lá. Então ele acertou de alguma maneira, né, não na cidade onde ele estava localizado, mas sim, né, no país. Então, importante retratar, né, a questão do estudo que é feito aí, né, por esse cientista aí no século II, né, e a importância aí desse aparelho, né, rústico, né, um aparelho rústico feito aí artesanalmente, mas que dava, né, a indicação da localização do tremor de terra. A gente tem que entender que a gente tem o tremor de terra, né, a partir do hipocentro, né, da onde acontece aí a colisão, né, das placas tectônicas, né? Então isso aí, né, você tem fração de segundos, né, para estar indicando a localização aí de um tremor de terra, né? Se tenta fazer estudos aí através de tecnologia cada vez mais modernas, de aparelhos aí, até em sistemas aí, né, de última geração, né? Mas sabe que é complicado, até porque, né, a nossa camada interna, a gente já viu em aulas anteriores, ela é extremamente profunda, né? E aí nós vamos falar sobre o que é a sismologia, né, que tanto se fala aí nessa questão, né, da parte aí de tremores de terra. Então a sismologia é o ramo aí da geofísica que estuda os terremotos ou sismos, né, como são chamados, suas causas, efeitos, a propagação das ondas de vibrações emitidas pelo terremoto, etc. A sismologia também utiliza as ondas emitidas pelos terremotos para estudar a estrutura da Terra. Um sismo é basicamente a ocorrência de uma fratura a uma certa profundidade, que origina ondas elásticas que se propagam, né, por toda a Terra. Tá a grafia errada aí, deu uma falhazinha aí que eu fiz aí. Então é por toda a Terra. As palavras sismo e terremoto são sinônimas, sendo que normalmente reserva-se o uso da palavra terremoto para a classificação de grandes sismos. E para os pequenos costuma-se usar o abalo sísmico ou tremor de terra, tá certo? Mas o interessante é isso, é que a sismologia aí é o ramo da geofísica que estuda aí os tremores de terra de menor proporção, de maior proporção, não importa, né? Até porque os aparelhos que são utilizados aí, os sismógrafos, né, eles captam aí, né, a intensidade, né, de qualquer onda sísmica aí que, logicamente, seja, né, uma anomalia aí na estrutura interna do nosso planeta, ou de pouca vibração ou muita vibração. Então, na realidade, abalos sísmicos, os sismos, tremores aí, tem muito a ver aí com terremotos. A gente também sabe que, logicamente, que tremores de terras pode ser por outras situações, por exemplo, processos erosivos, né? Mas boa parte deles aí, através aí dos abalos que acontecem internamente no nosso planeta. E falando aí sismógrafo, né? Vamos ver aí o que é esse aparelho aí, ó, tá aí ó, na tela para vocês. Né? Sismógrafo é o aparelho que registra os movimentos do solo, é normalmente constituído de um sismômetro, que é o transdutor que percebe os movimentos do solo em um registrador. O sismômetro basicamente funciona como uma massa suspensa por molas ou um pêndulo. Quando o solo oscila, a massa também balança, sendo então registrado o movimento relativo entre a massa e o solo. Tá certo? Então o sismógrafo é um aparelho, né, que ele acaba registrando, né? Tem lá, parece ter uma... Eu vou mostrar para vocês a imagem, né? Então tem lá, parece uma canetinha lá na ponta, né? E ele vai, né, mostrando, né, como é que se vai, né, o sentido aí da vibração das ondas sísmicas, que é o que vocês vão ver aí na próxima tela aí, ó, tá lá, ó. Sismógrafo. Então o sismógrafo tem lá um tipo de um pêndulo, né? Ele tá
ele é bem sensível, qualquer tremor naquela localidade ele acaba se movimentando, né? E lá na ponta, né, como se fosse uma caneta, ele vai identificando aí a intensidade dessas ondas sísmicas, né? E logicamente, né, com a intensidade, né, e com o volume aí dessas ondas, né, que são aí grifadas aí por essa caneta, ele vai ver a intensidade desse tremor, que muitas vezes o tremor, ele às vezes é até insensível aí pelo ser humano, né, principalmente que está na superfície, né, mas tem outros abalos aí que são maiores, tá certo? Vamos voltar lá para a tela. Uma característica importante do sismógrafo é a amplificação com que o movimento do solo é registrado. Esta amplificação é normalmente feita por meios ópticos ou eletrônicos. O registro do sismograma pode ser feito diretamente do papel à tinta, papel fotográfico, filme, fita magnética, etc. Todo sismógrafo deve ter também um relógio de precisão, para que se possa saber exatamente a hora de chegada das várias ondas sísmicas. Atualmente, os sismógrafos possuem relógios que marcam a hora universal, né, o GMT, né, com precisão melhor que 0,1 segundos. Né? GMT porque está, né, é uma abreviação em inglês, né, que tem Greenwich Meridional Time, né, que é o tempo, né, do meridional de Greenwich, né, que é o ponto zero aí do nosso horário, né, que fica lá em Londres, na Inglaterra, tá certo, galera? Então o sismógrafo tem essa importância aí de pegar aí abalos de menos intensidade ou mais intensidade, né, e cada vez mais modernos aí com tecnologias aí digitais. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver uma das escalas muito utilizadas, inclusive aí utilizadas aí nos sismógrafos, né? Então tem a escala Richter. A escala Richter ela é em relação à magnitude das ondas sísmicas. Então, os pesquisadores explicam que a numeração por meio da escala Richter representa a energia sísmica liberada por um terremoto. Os eventos sísmicos têm magnitude única e os efeitos variam de acordo com a distância do epicentro e das condições do terreno e das edificações, dentre outros fatores. E essa escala vai de 1 a 9, como vocês estão observando aí na imagem, né? O número 1 é menor, né, que significa aí menor que 3,5, geralmente não é sentido, mas pode ser registrado. Então, de 1 a 3,5, né, ele não tem aí, né, nenhum registro assim de importância, porque não afeta, né, nem o ser humano e nem as estruturas. Né? Entre 3,5 a 5,4, né, de acordo aí com a escala, muitas vezes não é sentido, mas pode causar pequenos danos. Né? Na verdade, você pode até sentir, né, em andares elevados. Né? Entre 5,5 a 6 ocasiona pequenos danos em construções. Tá certo? Entre 6,1 e 6,9 pode causar danos graves em regiões com muitas pessoas. De 7 a 7,9, tremor de grandes proporções, danos graves. Então a gente observa que a partir do 7, né, já começa a ter aí danos, né, que ocasionam aí proporções graves. Né? A partir do 8, ele é muito forte, causa destruição total no local atingido e, logicamente, também mortes aí de seres vivos, né? Então vocês veem aí que a escala aí vai de 1 a 9, né? Até a parte verde, né? Não ocasiona, né, nada aí a ser registrado, mas aí a partir de 3,5, né, já começa a ter pequenos danos, chegando aí a 9, né? Que é o número máximo aí da escala Richter, né? Para, né, situações mais graves a partir aí do 8. Né? Então quando vocês ouvem, né, nas reportagens, né, terremotos a partir de 8, é que os danos aí foi gravíssimos, tá certo? E nós temos a escala de Mercalli, tá? A escala de Mercalli é uma outra escala, na realidade ela é uma escala, né, utilizada aí, né, com uma intensidade sísmica, né, na verdade para os danos que acontecem, né, na região onde acontece aí o tremor de terra. Então nós temos aqui, por exemplo, que vai de 1 a 11, nós estamos vendo aí dos algarismos romanos, né? Então começa no 1, que é imperceptível, não sentido, apenas registrado aí pelos sismógrafos, né? O 2 é muito fraco, sentido por um muito reduzido número de pessoas em repouso, em especial pelas que habitam em andares elevados. O número 3, sentido aí por um pequeno número de pessoas,
bem sentido nos andares elevados, que é fraco. Já o 4 já começa a mudar, moderado, sentido dentro das habitações, podendo despertar do sono um pequeno número de pessoas. Nota-se a vibração de portas e janelas e das louças dentro dos armários. O 5 é forte, né, praticamente sentido por toda a população, fazendo acordar muita gente, a queda de alguns objetos menos estáveis e param os pêndulos dos relógios. Abre-se pequenas fendas nos estuques das paredes. Né? Quando fala pêndulos do relógio, é aqueles relógios de pêndulo, né, que tem a parte de baixo que vai, né, para um lado e para o outro. Né? Vamos lá, seguindo lá. Né, o 6 é bastante forte, provoca início de pânico nas populações, produzem-se leves danos nas habitações, caindo algumas chaminés. O mobiliário menos pesado é deslocado. O 7 é muito forte, cai muitas chaminés, há estragos limitados em edifícios de boa construção, mas importantes e generalizados nas construções mais frágeis, facilmente perceptível pelos condutores de veículos automóveis em trânsito. Desencadeia pânico geral nas populações. O 8º é o ruinoso, né? Danos acentuais em construções sólidas. Os edifícios de muita boa construção sofrem alguns danos, caem campanários e chaminés de fábricas. O 9 é desastroso, desmoronamento de alguns edifícios, há danos consideráveis em construções muito sólidas. Aí o 10 é destruidor, abre-se em fendas no solo, há cortes nas canalizações, torções nas vias de caminho de ferro, empolamentos e fissuração nas estradas. E o último, que é o catastrófico, que é o 11, destruição da quase totalidade dos edifícios, mesmo os mais sólidos. Caem pontes, diques e barragens, destruição das redes de canalização e das vias de comunicação. Formam-se aí grandes fendas no terreno, acompanhadas de desligamento. Há grandes escorregamentos de terrenos, né? Então a gente viu aí, né, o 12, né, o final, aí o cataclismo, destruição total, modificação da topografia, nunca foi presenciado no período histórico. Então vejam que tem diferenças, né, entre a escala de Mercalli e a escala de Richter, né? A escala de Richter ela mais mostra aí a questão aí dos abalos sísmicos, né, mesmo de baixa ou alta intensidade. No caso aí da escala de Mercalli, né, ela visualiza mais as questões aí de destruição, principalmente aí dos imóveis, né, das estradas. Então é importante retratar essa diferença aí, mas tem uma a ver com outra aí, principalmente nessas questões aí de intensidade dos sismos. E aí eu trouxe uma imagem muito legal aí, que é uma gravura, né, que é uma gravura em cobre, né, mostrando os efeitos do terremoto de 1755 em Lisboa, que foi entre graus 10 e 11 na escala Mercalli. Né? Então, nessa época, aí, a Lisboa possuía cerca de 200 mil habitantes. O número de mortos aí varia entre 10 mil a 50 mil mortos no desastre. Hein? Então, muita gente aí, né, podendo chegar a um quarto da população. Então, esse aconteceu em 1º de novembro, né? E os relatos contam aí que por volta das 9h30 a cidade foi sacudida por um terremoto de grandes proporções. Além disso, além do terremoto, teve aí um tsunami aí, que acabou devastando aí boa parte de Lisboa, né? Então esse epicentro do terremoto estava a cerca de 200 a 300 quilômetros de Lisboa, né? Na região sudoeste de Portugal continental. E estava lá no meio do Oceano Atlântico, por isso também essa questão aí do tsunami. Então, além do tremor de terra, né, ter aí, vocês viram aí, grau 10 e 11, né, da escala de Mercalli, também teve um grande tsunami aí. E a gravura mostra, né, a imagem aí das águas, né, lá no fundo, lá, as águas violentas aí, né, mostrando o tsunami e a devastação aí, né, ocasionando aí, né, um desastre aí, proporcional aí à destruição aí de boa parte da cidade de Lisboa, que depois ficou por décadas aí, né, décadas e décadas aí para reconstruir aí a cidade, essa cidade que na época era uma cidade medieval. Aí eu trouxe também uma outra imagem, né, uma fotografia aí de um efeito de um sismo de grau 10, né, isso também aí da escala de Mercalli, né, terremoto de Sichuan, na China. Isso aí aconteceu em 12 de maio de 2008, né, a magnitude de escala Richter foi de 7,9, né, provocando a morte e o desaparecimento aí de cerca de 87 mil pessoas e mais aí,
né? Entre elas mais de 5.300 crianças aí acabaram morrendo aí. Vejo que 87 mil pessoas morreram nesse tremor aí de escala de Mercalli 10 e escala Richter 7.9. É interessante retratar isso aí, né? A gente sabe que a China é bastante populosa, né? Então, né, os números de mortes também vão ser elevados. E aí é isso aí, pessoal. Por hoje aí, nessa aula aí já terminamos, né? E aí nós vimos aí, logicamente nós vamos continuar sobre esse assunto aí no próximo desenvolvimento dessa atividade, né? É importante retratar isso aí, mas vocês viram aí a importância aí de se estudar, né, a sismologia aí como foco aí dos tremores de terras aí, dessas dinâmicas internas que acontecem no nosso planeta, né? E aí na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa aula. Mas antes, vamos ver as orientações para o aluno, né, dessa aula aí como sugestões. E aí vocês podem assistir aí um vídeo, né, que é um sismógrafo muito fácil aí, né, fazendo aí com o Arduino, né, processando ele, né, e aí vocês vão ver como é que se monta aí um sismógrafo, né, e aí nós utilizando aí o eixo estruturante processos criativos dentro dessa sugestão, selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza. Os estudantes serão organizados em grupos e serão desafiados a aprimorar o sismógrafo que foi construído no componente. Por isso que vale a pena ver esse vídeo. Esse componente aí que eu estou citando é transformações de matéria e energia. A atividade pode ser realizada utilizando materiais simples como molas, pêndulos, etc. Ou utilizando microcontroladores, como por exemplo o Arduino que aparece nesse vídeo. Por isso que é importante vocês assistirem esse vídeo aí antes, né, de montar esse sismógrafo aí, é bastante interessante. Continuando aí a orientação para os alunos aí, caso não tenha familiaridade com o uso desta ferramenta, você poderá recorrer ao professor do componente de tecnologias para desenvolver a atividade. Destacamos que os estudantes já têm contato com o uso de microcontroladores nas aulas do componente curricular de tecnologia. Tá certo? E aí uma sugestão aí de atividade para vocês, é interessante, né? Quem sabe vocês conseguem montar aí, né, um sismógrafo aí que não é difícil, né? Eu assisti esse vídeo aí, achei bem interessante, né? Ele é bem didático, dá para vocês aí fazerem aí um trabalho em grupo legal, né, na sala de aula, né, com orientação do seu professor. Então é uma sugestão aí para essa aula de hoje, né? E aí nós teremos aí as próximas aulas aí, continuando aí o desenvolvimento da atividade 2 e posteriormente dando mais sugestões aí como orientações para o aluno. Então não esqueçam de avaliar essa aula, né? A gente sempre coloca aí para vocês o QR Code e o link, né, para vocês estarem avaliando, né? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E esperem, né, a próxima aula aí para dar continuidade à atividade 2 e para dar continuidade também a esse desenvolvimento. Certo, galerinha? Um forte abraço a todos e até a próxima.